Chegamos para mais uma live na Semana Viver Bem de Nutrição Saudável. Já foram aí 7 dias, né? 7 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 7 dias. Sétimo dia hoje. E o interessante, gente, é que a gente passou a semana inteira recebendo informação, informação. Pode isso, não pode isso faz bem, isso faz mal. Eu tenho síndrome do intestino irritável, não posso comer isso, eu tenho intolerância à lactose. E aí quando chega na hora da prática, né, com tanta informação, a gente precisa pegar essas informações todas e colocar em prática, né? Colocar em prática da maneira mais possível que a gente conseguir. E a gente vai conversar hoje com Mariana França, nutricionista. Mariana que ensina tantas pessoas a adotarem na prática esse cardápio, né? Ensina a gente a colocar a mão na massa mesmo, a aprender a cozinhar nossas preparações saudáveis e deliciosas, diga-se de passagem. E a gente vai bater um papo com Mari, ela já chegou por aqui. Deixa eu convidar 100% dessa live hoje, 100% do tempo, não perder nem um segundo de tanta informação que eu tenho certeza que a Mari vai passar pra gente. Tudo bom, Mari? Olá, boa noite! Que Tudo bem, prazer lhe você? receber aqui. Domingo à noite, hein, Mari? Não é? Domingo à noite aqui também é dia de falar de comida, né? Sempre, sempre é. E eu digo É um assim, o prazer domingo estar é aqui. bom porque estamos todos começando a semana, começando a traçar, né, as estratégias para a É, semana. Então, nada melhor que essa live hoje, nesse domingo. Já peço para todo mundo pegar o caderninho, caneta, para anotar as dicas da Mari. Porque o mais importante é você pegar essas dicas e a partir de amanhã começar a colocar em prática. Que aí a gente exatamente. consegue perceber os resultados, né, Mari? É isso mesmo, porque assim, como você estava falando, né? Muita informação, muitas vezes vai no nutricionista, o nutricionista diz, olha, você pode isso, você não pode isso. Mas aí na hora do vamos ver, que é a hora que vai colocar, que é o paciente em casa, né, com a sua cozinha, com a sua despensa, com a sua geladeira, aí o negócio às vezes não anda muito bem. Então, resolvemos conversar sobre isso para ver se ajuda o pessoal. Quando a gente fala em montar esse cardápio, quais são os maiores desafios que as pessoas enfrentam? Eu falo isso porque você é nutri, você acompanha de perto muita gente, né? E quais são os principais desafios? O que é que mais atrapalha da gente colocar esse cardápio na prática mesmo e seguir e fazer com que ele se torne um hábito, né? Não aquela questão de dieta. É você e a partir de agora é aquilo ali mesmo, sem muito sacrifício. É, Ju, eu costumo dizer assim, que tem a dieta ideal, que era que eu gostaria que o paciente começasse a seguir assim que saísse do consultório, e tem a dieta que ele vai conseguir seguir, que são coisas diferentes. Por quê? Porque eu não vou te dizer que seria a grande maioria, mas a maioria das pessoas que entram lá na clínica, elas têm a necessidade de excluir algum alimento por alguma sensibilidade alimentar ou porque tem alguma patologia que exija isso. Mas nem todos conseguem, porque são geralmente alimentos que estão muito presentes na rotina deles, né? Então, Uhum. começam aí as dificuldades. Primeiro, aquele desapego àquilo que não deveria fazer parte, pelo menos naquele momento, né? Naquele momento de melhorar, de se fortalecer, de sair daquela crise, daqueles sintomas. O tempo, porque hoje em dia, mesmo trabalhando de casa, a gente não tem tempo, piorou, às vezes a gente pensa até que piorou. Achava no início, vai ser ótimo, eu tô em casa, rapidinho eu resolvo as coisas, mas aí mistura tudo, né? Mãe é com dona de casa, é trabalho, é tudo misturado. Então, o tempo para se dedicar a esse cardápio é um dos fatores que eu acho que mais pega, assim. E muita gente acha que precisa ser um grande chefe de cozinha para conseguir fazer, executar aquelas receitas. Claro, tem receitas que são mais elaboradas e que Elaboradas. precisam de um tempo e de preparo, e de um certo conhecimento de técnica, mas o do dia a dia não precisa. Agora a gente precisa, como tudo na vida que a gente vai começar, né? A gente precisa persistir um pouco naquilo para que você fique bom e fique rápido. Então, eu imagino que quando você começou a fazer as suas matérias, escrever, você demorava muito mais para escrever do que hoje em dia, que talvez tenha coisas que você se senta ali rapidinho, você já entregou ali a Flui matéria. naturalmente, né? Flui muito fácil.
Só que no início não era assim. Então, a culinária, você exercer isso na rotina, também é essa questão de prática. Eu não sei se você passou por isso na pandemia, todo mundo faz pelo menos um bolo ou um pão, né? Gente, eu virei quase uma chefe nessa pandemia. Tá vendo? E o melhor de tudo que eu digo, até aqui em casa, né? Eu digo assim, eu virei uma chefe, mas eu só sei fazer coisa saudável, graças a Deus. As comidas, assim, Amém. os pratos, eu não sei fazer se não for saudável, porque quem são as minhas fontes, né? Eu só Uhum. procuro Mariana, Doutora Graça, é o livrinho aqui olhando, e assim a gente vai. E eu sou feliz Maravilha! da vida, porque eu aprendi, eu só sei fazer, se for almoço, é só saudável. Se não for saudável, eu não sei. Aí eu lembro que Então, teve um dia que uma amiga minha foi me passar uma receita e disse: aí você coloca não sei o que, maionese, caldo quinoa. Eu disse, não sei cozinhar com isso. Isso não entra na minha casa, nem tem aqui. que bom! Muito bom, ótimo. Pois é, eu também, quando falam, ai, Mari, você sabe cozinhar? Eu digo, não, epa, peraí, não é assim. Eu sei me virar dentro das necessidades do saudável. Mas se você me botar para fazer preparações num MasterChef da vida, eu ficaria perdidinha, porque eu não sei utilizar esses ingredientes, Você assim ia como arrasar, você. ia sair de lá, deixar todo mundo Oh. saudável. Então, assim, as pessoas acham que para você fazer, exercer aquela culinária saudável, você fazer as receitas do seu cardápio, você precisa de muito conhecimento, mas não, é seguir um passo a passo simples, né? E, obviamente, essas receitas, elas precisam ser adaptadas à realidade de cada um. Eu já tive paciente, por exemplo, que me disse que na cozinha dela só tinha um frigobar, uma torradeira e um mixer. E eu tive que me virar para que ela conseguisse executar o cardápio com aquilo que ela tinha ali na mão, porque ela não iria investir em equipamentos no momento e ela precisava comer saudável. Então, qual era a saída, né? E aí a gente vai adaptando a realidade de cada um, por tempo, por habilidade, né? Vai que é uma pessoa que é super desenrolada na cozinha, eu sei que eu posso colocar mais receitas, mas se não, não. Então, os maiores desafios que eu vejo hoje é primeiro isso, esse medo, né? Esse preconceito de, ai meu Deus, eu vou ficar sem um açúcar, sem o leite, vai ser horrível, eu vou sofrer e não querer testar e provar coisas novas, a questão do tempo e a questão mesmo de você testar, né? Persistir ali e conseguir aprender a desenrolar como é que é o seu método de cozinha, porque cada um tem o seu. O interessante aqui em casa, né? Eu tenho um filho e ele adora guloseimas. É bem complicado, assim, para tirar o pão, a pizza. E teve um dia que ele fez, mamãe, vai comer o quê? Eu fiz, hoje a gente vai comer uma crepioca. Ele disse, não, eu não gosto. Eu disse, não, mas vamos fazer junto. Não, não gosto. Só sei que hoje ele faz sozinho a crepioca dele. Olha, E eu tá digo, vendo? aproveita e faça para mim também, que eu quero. E aprendeu e se acha o próprio Masterchef. Agora ele faz com banana. Ele pega, machuca a banana e mistura e fica uma delícia. Muito bom, Que Davi, ele aprendeu arrasou. no TikTok, olha aí. Olha, tá vendo? Pois é muito isso. E incentivar as crianças, trazer as crianças para a cozinha. Muitos pais acham que isso vai dar trabalho ou que é um risco, de fato, a criança precisa estar sendo supervisionada. Mas é muito importante para que a criança esteja, a família toda esteja integrada nesse momento, né? A cozinha, ela agrega, ela não separa, ela vai contribuir muito para esses momentos em família. Um monte de gente chegando aí, gente, Dulce, um monte de gente, Rafaela aí mandando um beijo. Gente, eu não fico lendo as mensagens, porque senão eu perco meu raciocínio aqui conversando com o Mari. Aí perde o fio da meada. Mari, então vamos começar. Para quem vai aí iniciar, quer a partir de amanhã já começar a transformar esse café da manhã numa opção mais saudável. Como é que a gente começa? Como é que é esse planejamento para que esse cardápio ele venha para a prática mesmo? Tá. Antes de tudo, eu preciso reforçar que é muito importante vocês buscarem ir na nutricionista para entender na fase da vida que você está, como é que você consegue se alimentar de forma mais saudável. Pegou o plano alimentar da nutricionista, você vai ver o que é que você vai seguir. Ou ainda não consegui ir na nutricionista, não consegui marcar ainda, o que é que eu faço? Primeiro que eu acho que é importante você. Todo mundo sabe o que, que não é saudável, né? Não tem muito. O clássico, a gente sabe que sucrilhos não é tão saudável assim, Nutella não é saudável. Então, assim, a gente tem essa noção. Você ia dizer alguma coisa, Ju? Quer dizer, o leite com Nescau, né? De todos os É, dias. então, leite com Nescau. Então, tem coisas que a gente já sabe que não são saudáveis. Então,
Se você sabe que aquilo não é saudável, como que você vai conseguir diminuir o consumo dele? Existem dois perfis. Aquele perfil que precisa parar de uma vez e aquele perfil que precisa ir reduzindo. Geralmente, reduzindo aos poucos funciona melhor. Mas eu tenho pacientes que dizem, Mário, se você me der um pouquinho, eu não vou saber me controlar. Então é melhor não ter. Beleza, vamos lá, a gente respeita isso e segue adiante. Então, como que você consegue deixando as coisas mais saudáveis? A gente também tem noção do que é mais saudável. Fibra é mais saudável. Aveia é saudável, né? Para um café da manhã. Onde é que você pode colocar essa aveia? Numa fruta, porque fruta é saudável. Então, a gente pode ir colocando, agregando algumas coisas nesse café da manhã, ou nesse almoço, ou nesse jantar, pegando isso, os vegetais, colocando uma fibra. Não precisa ser aquela coisa que muita gente acha que comida saudável é aquela coisa muito sem graça, né? Tipo mamão com aveia, um ovo e uma tapioca. Aliás, tapioca não, porque agora a tapioca virou o inimigo. Virou vilã. Uma vilã. Então, pão integral. Então, até pode, mas você pode ir dando sabor a isso com ingredientes que você gosta ou que enfim, vão agregar muito. Você falou do caldo quinó, né? Que não é pra gente, sabe? Porque aquilo não é saudável. Então, se eu for para substituir o quinó, o que é que dá para usar? Dá para usar um orégano, dá para usar uma páprica, dá para usar alguns temperos que até num ovinho, porque a gente não pensa isso na hora. Mas dá para você fazer um ovo mexido e colocar ali um orégano, ele já vai dar um gostinho diferente. Um queijo, mesmo que seja um queijo branco, um queijo Minas, um queijo coalho light, enfim, se você pode consumir, vá colocando mais sabor na sua preparação e retirando ou substituindo esses tradicionais que estão ali que você já sabe que não funciona. Arroz integral tem mais nutriente, macarrão integral tem mais nutriente. Então, vamos ver se você consegue começar a comer isso, porque fazer ele no mesmo tempo de cozimento, tem muita gente que diz isso. Mari, eu odeio arroz integral porque o arroz fica duro. É porque você precisa cozinhar mais, cozinha mais um tempinho, já fica bom. Macarrão integral não fica bom. Botou molho? Porque se botar aquele macarrão puro, realmente talvez você ache muito estranho, porque ele vai ficar diferente do macarrão que é feito refinado, sem a fibra. Então, vamos botar um molhinho, vamos colocar alguma coisa para dar sabor e fazer com que você vá colocando isso na rotina. Falando de arroz e macarrão, às vezes eu peço para a pessoa ir começando a misturar, começando a comer, misturando, né? Então, você faz 2 xícaras de arroz, faz uma de arroz branco, uma de arroz integral, para você ir adaptando o paladar. Mistura os dois e cozinha. Isso. Então, assim, vai identificando aonde é que você consegue melhorar. Eu sempre gosto de escrever, sabe? Eu acho que quando a gente escreve, a gente entende melhor onde é que a gente tá. Então, escreve aí, o que é que você comeu ontem? Aí você vai olhando, onde é que eu posso melhorar no meu café da manhã? Será que eu posso botar um farelo de aveia? Uai, farelo de aveia, gente, não é nada demais. Ou não gosta, bota uma chia. É melhor farelo ou aveia em grãos? Ou tanto faz? Geralmente o farelo, porque a aveia ela tem a beta-glucana, que é uma substância, inclusive, que traz vários benefícios para a nossa saúde. Um deles é regular o colesterol. E o farelo tem a beta-glucana de uma forma mais biodisponível. A gente absorve ele mais rápido. Então, nesse ponto, o farelo. Mas, por exemplo, você tem ai meu Deus, eu tenho um floco em casa, então eu preciso jogar fora? Não, de jeito nenhum. Você pode comer, agora você precisa mastigar. Ou você pode dar uma triturada no liquidificador. Coloca ele dentro do liquidificador, pulsa ali algumas vezes e aí você consome. Fica parecido com farelo. Certo. O farelo é a mesma coisa que a farinha de aveia? Não. Sabe que eu sou leiga, né? Nessa hora, então eu tenho que perguntar. Porque alguém pode estar aí com essa mesma dúvida. A farinha é mais refinado ainda. O farelo fica ainda... O farelo não é aquele flocos fino, não. Não. É o farelo. Você encontra como farelo de aveia. Isso. Certo. Se você não tem o farelo de aveia, pode pegar a aveia e passar no liquidificador, que fica bom também. Você vai conseguir absorver melhor também. Aí pode colocar na banana, pode colocar nas frutas. Pode colocar na tapioca também? Pode sim. Porque o que é o problema da tapioca? É a quantidade de goma que a gente coloca
porque aqui a gente gosta de tapioca, não é aquela tapioca fininha, é uma tapioca grande. Então, às vezes, teve uma vez que eu estava numa tapiocaria, eu contei 10 colheres de sopa de goma que a cozinheira colocou para fazer a tapioca. Então, realmente você vai consumir muita farinha branca. Então, a tapioca sempre acompanhada de alguma proteína, pode ser o queijo, pode ser um patê, pode ser carne ou frango, pode ser ovo. E se não for proteína animal, você pode botar o tofu ou pode botar algum outro patê com algum vegetal, fica bem legal. E aí você pode colocar a fibra. Se for o farelo de aveia, você até pode misturar e fazer já a tapioca com essa aveia. Só que o problema, Ju, é porque muitas vezes a gente erra na quantidade, dependendo do nível de hidratação dessa goma. Quando você botar a fibra, essa goma não vai pegar, não vai dar a liga. Aí o que você vai fazer? Vai colocar mais goma. Então vai ter uma tapioca com muita goma, né? Com muita farinha branca, que é o que a gente não quer. Quantas colheres são liberadas aí? Então, de goma de tapioca, você tá falando? Sim. Vai variar muito, Ju, mas assim, uma média, 3 a 5 colheres, depende muito da pessoa, do horário, do objetivo, então essa quantidade vai variar. Mas o que eu sempre sugiro é você faz a tapioca sem fibra nenhuma. Fez a tapioca branca normal, com a quantidade de colheres que a nutricionista passar. Aí você coloca no prato e antes de você colocar o seu recheio, você coloca a fibra. Porque essa fibra vai ficar entre o recheio e a tapioca, ela vai grudar ali, ela não vai se perder muito. Ou então você mistura com recheio. Por exemplo, você vai usar farelo de aveia, mistura no ovo mexido. Ou você faz a tapioca, coloca o farelo de aveia e o ovo em cima. Então, esse ovo é que vai grudar esse farelo de aveia ali. Porque aí você vai usar a quantidade certa de goma e você vai usar a quantidade certa de fibra. Às vezes, o ideal para a pessoa, para o paciente, é uma quantidade mais elevada de fibra, né? Então, aí, se ele fosse misturar na tapioca, essa tapioca não ia dar a liga, ia dar erro. Então, é melhor fazer assim, ou misturar mesmo no recheio. Às vezes, é um patê de frango, por exemplo. Aí fica fácil, você mistura no recheio e aí você consome uma tapioca você vai fazer com que a velocidade de absorção desse carboidrato seja mais lento, né? Por conta tanto da proteína quanto da fibra. Além do farelo, o que é que a gente pode colocar mais para encher de fibra aí essa tapioca? Então, a gente pode usar as sementes também. Tem a chia, tem a linhaça, tem o psyllium, que poucas pessoas utilizam, mas ele é fantástico. Tem o amaranto, quinoa em flocos. Então, vai variar muito do que a pessoa gostar e do que ela tiver acesso. Ótimo. E sempre uma proteína. Então, aqui em casa a gente tá fazendo direitinho. Só o detalhe é que eu tô fazendo tapioca aqui numa frigideira bem pequenininha, aquelas bem pequenininhas, que aí você coloca só uma colher e já fica, a tapioca já fica bom. Mas o problema aqui é que querem comer 3, 4, 5. Mas vamos tentando diminuir. Usar uma frigideira menorzinha é uma tática. É até mais fácil, né, de fazer. Eu acho. E assim, Ju, mesmo que, por exemplo, você use, sei lá, você faz uma tapioca com uma colher de sopa de goma. Se você faz 3, você está fazendo 3 tapiocas usando 3 colheres de sopa. Às vezes, na nossa cabeça, a gente acaba contando a mais. Então, parece que você comeu 3 tapiocas e não uma só. Se você tivesse fazendo tudo em uma frigideira, isso conta também. Então, é válido, é válido. Olha aí, que bom. E a parte dos líquidos, Mari, como é que fica nesse cardápio? O que é que a gente pode incluir, além da água, que eu sei que é liberada e tem que ter muita mesmo? Água é importante beber, a gente precisa estar bem hidratado, né? Só para responder ainda da tapioca, e o coco ralado entra também. O coco ralado, principalmente se fizer leite vegetal em casa, ele sobra aquele coquinho, ou então se você tira, né, do coco mesmo, não sei se é aquele de pacotinho. Aquele de pacotinho eu não indico muito não, porque tem alguns aditivos químicos. Se for o coco natural, que a gente compra... O coco natural pode entrar, inclusive ele vai ajudar a dar mais saciedade, ele meio que vai funcionar como uma fibra. Dependendo do coco, ele vai ter um pouquinho mais de gordura. Se for o resíduo do leite de coco, né? O leite vegetal que você faz em casa, ele vai ser mais fibra também. Então, ele conta aí para diminuir a velocidade de absorção dessa goma de tapioca. Pode usar também. E aí vai usando de 1 a 2 colheres de sopa, dependendo de como você gostar e quiser, é válido. E sobre os líquidos, Ju, então...
Depende de cada um, porque tem algumas pessoas que têm uma digestão realmente muito ruim e a gente precisa melhorá-la. Então, para essas pessoas, eu não indico colocar os líquidos porque eles acabam diluindo o suco gástrico e isso não é interessante para a digestão. Então, acaba retardando essa digestão, piorando. Mas, se for uma pessoa que não tem esse problema, pode usar sim frutas. É só porque a gente precisa tomar cuidado com duas questões: a quantidade de frutas e se vai coar ou não. Porque quando você coloca, bate tudo no liquidificador, você acaba consumindo mais frutas. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que chegam dizendo: ah, Mário, meu suco vai uma banana, um kiwi, 2 fatias de abacaxi e um sumo de uma laranja. Se você fosse comer isso tudo, você não ia dar conta de comer essa quantidade toda de fruta. Só que como tá lá passado no liquidificador, você consegue botar para dentro. Então, tem que ter cuidado com esse excesso, se for o caso, e não coar, porque aí você tá, quando você não coa, você consome o bagaço, você tá consumindo a fibra, como se você estivesse consumindo praticamente a fruta in natura, consumindo a fibra daquela fruta. Então, isso é bem válido. E aí você pode fazer algumas misturas de fruta. Se não for possível a fruta, porque tem muito disso, não consigo. Pode ser polpa? Pode, procura uma boa marca, uma marca séria. E aí você também pode adicionar essas fibras, né? Porque aí na polpa dificilmente vai vir o bagaço da fruta, né? E aí você adiciona fibra, que seria ou farelo de aveia ou as sementes que a gente já conversou. E é bem válido também. Maria, esse líquido que você falou com relação a atrapalhar a digestão, ele pode ser na hora do lanche, bem longe das refeições? Pode. É melhor que seja assim? Gosto muito de trabalhar com líquidos, principalmente agora com o home office, porque muita gente está trabalhando e aí você está numa aula, você está numa reunião e aí você ficar mastigando ali não é legal, mas você está com um suquinho, você bota um canudo e vai bebendo ali, é tranquilo. Inclusive, essa foi uma das estratégias que eu usei com vários pacientes que são professores, que, enfim, acabou que estão com a carga horária mais tumultuada. E aí o suco na hora dos lanches é super válido. Eu gosto muito. Suco ou vitaminas, né? Shakes, smoothies, enfim. Dá pra gente trabalhar bem, deixar bem nutritivo. Aí quando chega no almoço, nas refeições mesmo, que eu acho que é aí que pega quando a pessoa não sabe cozinhar, quando a pessoa não tem esse domínio, né? Aí termina recorrendo a almoços fora. Qual a orientação, Mari? Dá para fazer, tipo, hoje é domingo. Se essa live já tivesse acontecido antes, eu podia ter aproveitado o domingo para organizar toda a minha semana de almoço, Pode. congelar o que é que for possível, organizar isso aí. Pode sim. Uma coisa que eu falo, Ju, é porque assim, geralmente quando a pessoa dá o passo de ir para nutrição, para nutricionista, já está muito empolgada e já bota na cabeça que vai ser a pessoa mais certinha do mundo, né? Sendo que aí vem a vida e mostra para você que talvez você não consiga ser assim 100%. Mas se você for 40% melhor, você já está muito bem. Imagina dinheiro, né? Se o seu dinheiro render 40%, já está no lucro, não precisa render 100%. Já é um bom caminho. Então, vamos focar naquilo que a gente consegue. Se no primeiro momento você está vendo que você não dá conta de cozinhar, graças a Deus nós temos várias empresas que vendem os congelados. Então, não tenta lutar contra isso. Talvez investir nos congelados no primeiro momento seja a opção que você tem para você começar. Porque quando você não começa, você fica frustrada porque no domingo você jurou que você ia fazer todo o seu cardápio da semana. Aí não fez, aí, é porque eu não nasci para isso, eu não presto para esse tipo de coisa. Aí já chuta logo o balde, né? Aí já não faz começa mais a nada. semana na outra vibe. Então, se você tá vendo que você precisa muito melhorar a sua alimentação, mas nesse momento você não sabe por onde começar, ficou um pouco apavorada, encomenda. Tem várias empresas que fazem cardápios personalizados, inclusive de acordo com a sua dieta, ou já tem os cardápios prontos. Entra em promoção, enfim. Se tiver acompanhamento da nutricionista, pergunta qual que ela indica, qual cardápio é melhor para você. Não luta contra isso. Se você puder, faz o seu cardápio já num dia para a semana inteira. Ave Maria, passei o dia todinho na cozinha. Não se preocupe, você vai ficar boa nisso. Na hora você vai fazer em 2 horas, num dia você vai fazer em 2 horas e você já vai ter a comida toda pronta. É importante você persistir. Mas uma coisa, Ju, também, como eu falei, né? Às vezes as pessoas querem complicar achando que precisa ser muito MasterChef. E aí, por exemplo, chega lá no consultório e diz: Mari, olha, eu amei isso aqui. Eu queria comer peixe, frango, carne, porco, tudo numa semana. Não vai dar conta de preparar, porque são proteínas diferentes, são modos de preparo diferentes, e às vezes eu entendo que realmente comer todo dia a mesma coisa é muito chato.
Agora, se é uma pessoa que todo dia come pão francês de manhã há 20 anos, isso não Aí não cola tem comigo. problema, né? Tem que pensar nisso. Café com leite, com pãozinho assado já, desde que nasceu, tá ali tomando. Exatamente. Dulce, não perde. Obviamente que a pergunta de Dulce é se as comidas congeladas perdem Perdem. nutrientes. Obviamente é que quanto mais fresco você comer e você preparar, né? Preparou, já comeu, melhor. Mas muito pelo contrário, muitas vezes o congelamento, ele sustenta, ele consegue preservar alguns nutrientes que se você estivesse deixando na geladeira, eles estariam sendo perdidos por conta da oxidação, da variação de temperatura. Então, não tenha medo de congelar. Congelar pode ajudar muito. E, porque eu não tenho 100% daquilo. Mas, de novo, se tem 40%, já Tá está no valendo. lucro. Então, Mari, qual é a pode diferença? fazer. Ultra congelado é o quê? É o congelamento rápido. Ele preserva mais os nutrientes? Preserva, porque o congelamento que a gente tem a nível doméstico em casa, ele leva horas para acontecer. Então, nesse tempo, enquanto o alimento ainda não está congelado, algumas coisas podem acontecer, de multiplicação de micro-organismo, enfim, até oxidação mesmo, mudança de textura. E no ultracongelamento, não. O ultracongelamento, você, às vezes, em meia hora, você já tem vários pratos congelados. Então, a textura do alimento, a cor, o sabor, muitas vezes preserva. Mas, de novo, é o que a gente tem, né? A gente não precisa ter um ultracongelador em casa. A gente precisa ter algo que dê pra gente fazer. E, às vezes, variar o cardápio, pensar em variar o cardápio pode te atrapalhar muito, porque você precisa comprar muita coisa, você precisa, às vezes, estocar muita coisa. Eu não sei como é na cozinha de vocês, mas, por exemplo, na minha cozinha, eu não tenho onde estocar muita comida, nem no meu congelador. Eu não tenho como fazer uma feira de muitos quilos de carne, ou de arroz, ou de feijão, e guardar isso até o dia da minha produção. Então, se você tiver uma cozinha pequenininha, que é a realidade de muitas pessoas, não pensa nisso, porque isso pode ser mais um fator que vai te desanimar e te frustrar. Então, organize. Pode dizer, Ju. Não, a pergunta de Dulce. Quando a gente for congelar em casa, é o alimento quente ainda ou espera esfriar para congelar? Espera sair o vaporzinho. É mais ou menos a temperatura ambiente, certo? Por quê? Porque o alimento, quando está quente, ele vai trocar calor. Então, tanto você vai sentir isso, vai variar a temperatura do seu equipamento, isso pode fazer com que você consuma mais energia a longo prazo, obviamente, e isso pode provocar uma oscilação de temperatura dentro do seu congelador. Sabe quando forma aquelas gotinhas ou quando o alimento fica suado? É isso, ele está trocando calor. Então, o ideal é que você espere a fumacinha sair, ele ficar mais próximo da temperatura ambiente, e aí você congela. Lógico que isso não pode demorar muito tempo, porque se demora muito tempo também pode trazer um risco de contaminação desse alimento, que a nível doméstico também acontece, até porque a gente fica um pouquinho mais relaxado e às vezes isso acaba acontecendo mesmo. Então, espera chegar em temperatura ambiente e já guarda, porque se ficar aquele vapor, vai ficar todo cristalizado a comida, e aí é por isso que muitas pessoas dizem que não gostam, porque ele muda um pouquinho a textura. Mari, então o ideal é assim, essa semana vai ser frango. Então eu pego aquele frango que eu comprei e preparo de maneiras diferentes, é isso? Próxima semana vamos fazer de carne, a outra de peixe. É isso, Ju, é isso. E assim, você tanto pode fazer uma semana inteira, como você pode fazer um pouco a mais. Eu sempre falo isso para os pacientes. Deu tempo de cozinhar na segunda? Em vez de fazer um bife, faz 3 ou 4. Porque aí você tem 3 ou 4 guardados, entende? Vai fazer um purê, não faz para um dia, não faz uma porção, faz 3, 4, porque aí você tem para outros momentos que você não consiga cozinhar. Então, você falou do frango. O frango é a proteína animal, acho que mais versátil que a gente tem. E hoje ela tá tudo mais caro, né? Mas ela ainda é mais acessível e as pessoas acabam desanimando com o frango, porque o nutricionista só passa peito de frango grelhado, e isso é muito chato, não tem emoção comer peito de frango grelhado. Mas vamos supor, anota no papel, até fiz aqui, Ju, um rascunho, depois eu mostro aqui. À mão mesmo, nada elaborado, não compliquem. Pega um papel, uma folha de ofício e escreve segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E agora a gente vai variar com o que você tem. Sábado e domingo também. Bota o sábado e domingo porque também. tem gente que chuta o balde no sábado e domingo. Não, sábado e domingo também. Se ficar difícil pensar nessas opções, repete 2 que você gostou na semana, certo? Então também já ajuda.
E aí vamos pensar em frango. No primeiro dia você pode fazer o frango grelhado, que você, sei lá, comprou no domingo, você já corta ali os peitos de frango, os filezinhos, que aí você grelha rápido na segunda. Segunda, às vezes, é um dia meio tumultuado, tem que ser uma coisa rápida. Então, peito de frango grelhado na segunda. Na terça, você pode cortar em tirinhas e empanar. Empanar, Mariana? Fritar? Não. Você vai empanar e vai passar na frigideira. Mas você empana com o quê? Pode empanar com fubá. O fubá que a gente faz o cuscuz. Pode empanar com farelo de aveia. Pode usar amaranto. Pode usar farinha. Farinha de arroz, farinha de castanha, se tiver uma pegada low carb. Você pode empanar com vários tipos de farinhas, né? E fibras. E aí isso, inclusive, você enriquece a sua refeição. Então, passou no ovinho, passou ali no farelinho de aveia, tempera esse farelo de aveia também, bota um temperinho, uma páprica, uma cúrcuma, porque aí ele ganha uma cor, né? Não fica aquela cor pálida. E aí você faz na frigideira. Farinha de panko para empanar. Então, é uma possibilidade, sendo que a farinha panko, ela tem o glúten e dependendo de onde for que você comprar farinha panko, farinha de rosca, ela ainda tem alguns aditivos químicos. Então, se você quiser, você pode fazer a sua farinha de rosca em casa, com o pãozinho que você tem, que você fez. Mas você pode usar essas outras opções que são mais nutritivas, né? Que tem mais nutriente aí agregado e que muitas vezes vai causar menos sensibilidade alimentar. Tem algumas pessoas que têm sensibilidade alimentar e não sabem a quê. Então, aquela coisa de refluxo, má digestão, às vezes está nesses pequenos ingredientes que a gente acha inofensivo. Então, terça, empanou e faz o quê? Depois que empanar, coloca na frigideira com um pouquinho de azeite. Frigideirinha tá. com um pouquinho de... Tempera o frango. Pode ir no forno, pode ir na airfryer? Pode. Pode ir no forno, pode ir na airfryer. Aonde você conseguir. Só não indico fritura, mas você pode ir fazendo. Tempera o seu frango. Gosta de limão, gosta de alho, enfim. Tempera o frango, passa no ovo e Flocos passa de nessa milho, farinha. Priscila perguntando, também pode, né? Flocos de milho, pode sim. E aí, na quarta-feira, vamos fazer um franguinho em cubo, né? Pega aquele peito de frango, corta em cubinho menor. Cortou em tirinhas, agora você divide no meio. Já corta em cubinho, para ficar uma cor diferente. Já bota num outro molho de tomate. Precisa fazer o molho de tomate? Se você quiser, você faz. Mas se não, tem outras opções boas no mercado também. Lê lá a lista de ingredientes para não ter aditivo químico e vai lá. Então, já fica uma coisinha diferente. Na quinta-feira, vamos fazer uma parmegiana. Como é que faz? Filé grelhado, o molhinho de tomate, põe o queijo por cima, um orégano, menina, fica ótimo. Já é uma outra cara. Sexta-feira, desfia esse frango, você já não aguenta mais frango, desfia, faz um patê com ele, bota creme de ricota, bota, não posso lácteos, faz um creme de castanha, biomassa de banana verde, dá para fazer alguma coisa cremosa ali. Faz a tortinha de frango, né? Tortinha Aqui de em frango. casa a gente adotou essa tortinha de frango com brócolis, fica uma delícia. Exato. E é aquela coisa de que, meu Deus, o que é que eu faço? Não aguento mais comer aquilo. Então, você faz de uma forma diferente. Então, só o fato de você cortar a proteína diferente e colocar um molhinho, um outro tempero, já dá uma outra cara. E aí, vamos pensar nos acompanhamentos também, porque é importante, né? Porque vai que você bota uma parmegiana aí com, nem sei, assim, uma coisa mais frita. Ou escondidinho, fica ótimo. Perfeito. Frango desfiado, bota o purezinho em cima, um queijinho, grelha, tá feito. Já já Mariana lançou a oficina 1001 maneiras de preparar seu frango. Ah, menina, se me deixar, eu vou. Quem gosta de doce? Quem gosta de doce? No frango? Dá pra variar. Você tanto pode usar as frutas, né? Que eu sei que às vezes desanima um pouco, né? E Nutri, o que é que eu como de sobremesa? Uma laranja, às vezes desanima um pouco. Mas acredite, consumindo a fruta, muitas vezes você já vai diminuindo aquela necessidade por doce. Mas aí a gente tem também as frutas secas e tem as outras opções. Se gosta de chocolate, tem o chocolate acima de 50%, a gente tem o benefício do cacau. Então, o cacau é super nutritivo, antioxidante, maravilhoso para a saúde. Então, acima de 50% a gente já tem. E dá para você ir fazendo umas adaptações. Eu gosto de doce, inclusive as pessoas acham que eu gosto até muito mais de doce do que de fato eu consumo, mas eu sempre trago muitas receitas de doce aqui no Instagram, porque é uma loucura. Todo mundo quer comer um doce, então dá para fazer doce. Inclusive a receitinha que a gente postou, que você mandou.
Fez o É, maior sucesso e é uma delícia, viu? Já fiz pois aqui. é. Facinho Super de fácil. fazer. A gente pode usar uma banana, pode usar. Acho que no ano passado, Ju, a gente fez uma live também do bombom. Até hoje eu recebo mensagem desse bombom, E que é você fácil de fazer com olha, banana amassada. e eu vou lhe dizer aqui um frango que eu aprendi numa oficina sua, que até hoje eu faço, que é o frango com queijo, Caprese. é o É, o queijo caprese. tomate seco. É o frango caprese. Queijo, tomate seco. E outra coisa também que não falta aqui é o molhinho com manjericão também, Molho que, ah, meu pesto. Deus, o molho peixe da Mari faz sucesso aqui também. Pois é, molho pesto. É importante a gente investir em algumas coisas que transformem as receitas. Eu digo que são os transformadores, né? Porque você, num ovo sem graça, você botou um negócio, um pouquinho do molho pesto, ele já vira outra coisa. Então, e tudo que você colocar fica gostoso. E dá para usar no bendito do frango, dá para botar no arroz que você acha sem graça, dá para colocar, em vez de sair tacando ketchup e maionese, que muita gente faz, bota o molhinho pesto, que é nutritivo, que é saudável. Então, vai trazer mais sabor para a receita, para a preparação, vai variar um pouco e você não faz grandes coisas, né? É rapidinho você prepara. Verdade. E vamos dar essas dicas também para outros com peixe. Com peixe também tem as dicas aí da Mari? Tem. Dá para fazer o peixe grelhado, dá para fazer ele como uma moqueca com o leite de coco, né? Que aí você já aproveita e já coloca os legumes. Eu gosto de colocar os legumes assim nessas receitas, porque comer aquela salada de legumes no vapor muitas vezes é sem graça. Que aí eu já aproveito a fala e aí eu já digo, olha, não precisa ser só no cozinhar no vapor. Você cozinha no vapor, dá uma refogada nele, bota um alho, alho transforma tudo, bota o pesto. Pesto fica maravilhoso com Assim, legumes. alho transforma tudo, mas a live de ontem, a doutora Paula disse que quem tem síndrome do intestino irritável tem que tirar o alho. Pois é, aí usa gengibre, pode usar outros temperos também, que aí você vai trazendo mais sabor para esses legumes que às vezes a gente não está adaptado, né? E aí o peixe dá para fazer o peixe no papelote, que a gente acha às vezes que é super complicado, mas não, quem faz o trabalho todo é o forno. Você só precisa temperar, botar ele dentro de um, faz tipo um bombonzinho, envolve ele. Eu gosto de envolver com papel manteiga para não liberar alumínio no alimento, porque o papel alumínio acaba liberando mais desse alumínio, que é um metal tóxico para a gente. Então, papelzinho manteiga, coloca lá o filé do peixe, azeite, os temperos que você gostar. Pode botar alguns leguminhos, tomate, alho poró, se gostar, o dente de alho. Enfim, você pode ir colocando tudo, envolve ali forno. Quem faz o trabalho é o forno, não é você. Você não precisa ficar ali de olho o tempo todo. Dá para fazer isca de peixe também, o mesmo raciocínio do frango. Dá para fazer muitas coisas. E dá para variar Mari, nos acompanhamentos também. Pode uma dizer. dúvida. Digamos, vou no açougue comprar a proteína da semana. Então, já pensei que eu vou querer as tirinhas, eu vou querer o filé de peito, eu vou querer em cubinhos. E lá mesmo no açougue a gente já pode pedir para o rapaz já cortar e a gente já traz para casa. Eu Já. tempero isso tudo no mesmo dia e guardo temperado ou eu deixo para temperar no dia que eu for fazer cada coisa? Você quem sabe. Assim, uma orientação que eu passo muito para os pacientes é descongelou, não recongela o alimento cru, certo? Então, uma vez que você descongelou, você precisa usar, você precisa cozinhar. E aí, ó, foi no açougue, já pediu para ele separar, ele cortar de formas diferentes. Quando você chegar em casa, você já porciona isso. Eu tenho pacientes que dizem, se não for comida do dia, eu não como, eu não gosto. Então, essa pessoa precisa já deixar tudo porcionado antes de congelar a primeira vez. Comprou ele refrigerado, né? Ele tá só geladinho, ele não tá congelado. Então, você já faz as porções ali de 100, 120, 150, dependendo da quantidade de proteína que você consome no dia, e você Já congela nessas tempera? porções pequenas. E aí você já pode temperar. Se facilitar para você, pode. Só não exagera, porque aí, às vezes, o congelamento faz com que esse tempero concentre mais. Então, é aí que, às vezes, as pessoas pecam muito, porque, comida congelada é sem graça. Então, coloca muito sal, muito tempero e acaba depois que fica algo muito forte. Mas já pode congelar ele temperado, sim. Eu acho que nesse caso de temperar só com ervas, com limãozinho, eu acho que o tempero pega mais, né? Se demorar mais tempo.
E fica muito bom. Você pode também fazer marinadas, né? E a marinada, em vez de congelar, você bota na geladeira. De um dia para o outro, super funciona. Mas tempero é algo que você vai descobrindo muito o que você gosta ao passo que você vai testando. Existem as combinações, a gastronomia clássica fala muito, mas assim, dentro de casa, você faz se você quiser. Então, o importante é que você use os temperos naturais. E aí você vai combinando com o que você gosta. Se permita testar, né? Porque a gente só sabe se a gente gosta mesmo ali, testando. Mari, papel alumínio, qual o lado certo? Fosco ou brilhante? Ou é melhor exterminar o papel alumínio aí? Então, o papel alumínio em contato direto com o alimento eu não indico, porque o papel alumínio, ele vai liberar alumínio no alimento, principalmente se esse alimento tiver gordura. Então, proteína animal geralmente tem gordura e geralmente as receitas que a gente faz, a gente adiciona gordura de alguma forma. Então, eu evito que esse papel alumínio entre em contato. Se for para cobrir uma forma, por exemplo, você vai fazer um banho-maria, o alimento não está em contato direto com o papel, tem uma diferença, não vejo problema. Mas se entrar em contato, aí eu prefiro que use papel manteiga, certo? E se o lado fosco fica para baixo e o brilhoso para cima, se não entrar em contato com o alimento. Mari, estão perguntando aqui da receita do molho pesto. Menina, é tão difícil esse molho. Olha, se eu faço, você já está vendo como é difícil. O molho pesto é só você triturar, processar o manjericão. Pode ser outras folhas, tá? Mas o tradicional é com manjericão. Folhinhas de manjericão, azeite, vai bastante azeite. O azeite é uma gordura muito boa pra gente. Eu gosto de colocar alho, quem não pode, retira. Sal. E eu gosto de colocar sempre uma oleaginosa. Então, castanha do Pará, castanha de caju. Se for castanha do Pará, usa 2. Se for castanha de caju, usa 5, um pouquinho mais. E processa isso. E você vai acertando o sal de acordo com o que você gosta e a quantidade de azeite também. Se você quer um pesto mais concentrado, bota menos azeite. Se quiser um pesto mais líquido, coloca um pouquinho mais. E guarda na geladeira e salva todas as suas preparações. Tudo que você quiser. Tudo vai virar gourmet na sua casa. Exato. Mari, vamos seguindo aí nesse cardápio. Você deu aí essas orientações todas. Eu vi que a Dulcimar, ela perguntou sobre o recipiente para congelar. O que você indica? Ótimo. O melhor dos mundos é vidro, certo? Por quê? Porque o plástico tem o BPA e tem outras substâncias que são tóxicas para gente ao longo dos anos. Comeu, passou mal porque você se contaminou com BPA? Não. Mas como a gente consome muito alimento que está em contato com plástico, ao longo dos anos isso é prejudicial. Então, aos poucos, vai mudando os seus recipientes para vidro. Não tem, Mari, não tem como. Usa o plástico e aí depois você, na hora de descongelar, você transfere para um prato e aí você descongela, porque o aquecimento mais gordura libera mais essas toxinas. Isso para o alumínio também funciona com esse mesmo raciocínio. Então, na hora de esquentar, tira o alimento do plástico, bota num prato e esquenta, certo? Ou esquenta na panela, se você não quiser usar o micro-ondas, tá? Mas pode ser plástico ou vidro, entre os dois eu prefiro o vidro de recipiente. Mari, dicas, castanha de caju crua? Sim, pode ser crua. Isso aí é do pesto. Molho pesto. Pode dicas para famílias, né? Eu falo isso porque aqui em casa somos 3. Não é um cardápio para cada, é todo mundo comendo igual. Qual a orientação aí para conseguir ajustar a dieta dos membros da família? Bom, o ideal era que todo mundo comesse parecido, né? Se é possível, ótimo. Se não é possível, eu peço sempre para diversificar um pouco o seu. Vamos supor que você que está fazendo comida, querendo fazer uma alimentação mais saudável, seu filho e seu marido não. Então, sei lá, você vai fazer um escondidinho, que é um prato único, que inclusive isso é uma ótima orientação, falo já sobre isso. Vai fazer um escondidinho, então no seu pedaço, né, no seu prato, você agrega mais nutrientes, colocando mais sementes, colocando azeite, colocando os legumes, uma salada. Então, você vai fazendo dessa forma. Mas, por exemplo, vai fazer a parmegiana. Você faz a parmegiana igual para todo mundo. E, aos poucos, a família toda ela vai se beneficiando. O melhor é que vocês
tentem ir fazendo a mesma refeição. E quando tem criança ou quando tem adulto que é mais resistente, quanto mais ele conviver com aquele prato, com aquelas opções na mesa, mais vai se acostumar, se familiarizar. Então, é uma questão realmente de paciência e de persistência, né? Aos poucos, você vai... a pessoa vai sabendo, seja uma criança ou seja um adulto ou um idoso, a pessoa vai percebendo que aquilo ali é gostoso, que aquilo ali não vai fazer mal, que aquilo ali não é sem graça. Então, é uma questão de convencimento mesmo. Muitas vezes lá no consultório vem primeiro a mulher, aí depois vem o marido, vem as outras pessoas da família. Geralmente, aí depois sai todo mundo doutrinado pela Mari. Exatamente. E o que eu ia falar dos pratos únicos, só para não esquecer, é que isso facilita muito na hora do preparo, tá? Então, por exemplo, se você quer fazer um escondidinho, uma torta de liquidificador, uma quiche, enfim, isso vai facilitar na hora de você preparar a comida, porque aí, em vez de você fazer uma porçãozinha, você já faz um prato muito maior e divide isso. Então, você tem ali escondidinho, sei lá, para 3, 4 dias, por exemplo. Então, isso também facilita muito na hora que você começa a produzir a sua comida. E é o que eu digo, faz um pouco a mais. Vai fazer arroz, não faz arroz só para hoje, né? Não faz arroz para vários dias. Então, o raciocínio é o mesmo com os outros ingredientes, inclusive os legumes, tá? E deixa na geladeira ou congela? Se deixar na geladeira de 5 a 7 dias, se congelar, eu vi a questão do prazo de validade, geralmente 60 dias, 90 dias, isso vai variar. É porque o que fala muito na nossa legislação é mais a nível de comércio mesmo, né? Em casa, a minha orientação é que você tente fazer, se você tiver equipamento, um refrigerador, um congelador, um freezer maravilhoso que você conserve por muito tempo, ótimos. Inclusive, se você tiver espaço para isso, né? Mas pelo menos 30 a 60 dias é tranquilo. Mari, onde fica seu consultório? A Anne já perguntou aí umas 2 vezes. Ai, eu não tinha visto. Eu atendo na clínica Unitórax, que fica ao lado do Hospital do Coração, né, dentro do HC Plaza. E eu também faço os atendimentos online. Eu não sei se as minhas colegas reforçaram isso, Ju, mas desde que começou a pandemia, nós estamos podendo atender paciente de primeira vez online. Então, aonde quer que você esteja, de qualquer parte do mundo, você consegue ser atendido pelo profissional que você gostar e se identificar. Então, aproveita, o Conselho liberou isso durante a pandemia. Antes a gente só podia atender online os pacientes que já tinham sido atendidos presencialmente, e agora não. Então, onde quer que esteja, vocês podem fazer atendimento online com as nutricionistas que vocês se identificarem e, assim, aproveita que o conselho está liberando. Então, Mari, no consultório é lá ou no online. A gente já está chegando aqui nos 50 minutos de live. Parece que faz 15 minutos que a gente está conversando. Soares está perguntando aqui, Soares Fabiana, como congelar carnes? Então, as carnes, você tanto pode congelar ela crua, como ela depois de pronta. Eu só sugiro que depois de pronta seja uma proteína que tenha algum molho ou que seja um prato mais úmido, que esteja junto com um purê ou com alguma coisa assim, porque às vezes ele fica um pouco mais ressecado quando descongela. Mas você pode fazer algum molhinho junto e dá super certo. Certo. Mari, e para o jantar, para a gente concluir aqui essa questão, o jantar, como é que fica? Quais são as opções para o jantar? Repete o almoço ou dá para fazer algo diferente para o jantar? Nessa questão, levando em questão a praticidade. Você tanto pode aproveitar o almoço, e aí aquilo que eu disse de fazer um pouco a mais super funciona, porque tem dia que a gente termina assim, que é tudo que a gente não quer cozinhar. Então, você já tem alguma coisa pronta, funciona muito. Algumas pessoas gostam de comer tipo refeição, e aí super funcionaria repetir o almoço. Você pode repetir o almoço de outros dias e dá super certo. Como você também pode fazer uma preparação tipo um lanche. E aí entram as receitas também. Existem aqui em Natal, a gente tem muitos salgados, né? Salgadinhos, coxinha e tal. Então, às vezes tem paciente que diz, eu janto uma coxinha. Não seja por isso, nós temos coxinhas saudáveis. Manas Fit, inclusive, né? Tem Manas Fit, tem Kylo, tem a Catarina também, a Miss Light. São todos parceiros aqui da Semana Viver Bem de Nutrição Saudável e Salva Vida, viu? Esses três são maravilhosos. Exato. Então, você tira ali do congelador, põe no forno,
já foi. E dá para você fazer em casa também, misturando macaxeira, ou batata doce, ou inhame com alguma proteína. Se pode, bota queijo. Enfim, dá para você fazer em casa. Dá para você consumir um pão verdadeiramente integral. Gosto de comer sanduíche, torrada. Então, peraí, vamos deixar isso aqui mais saudável, né? Então, faz um sanduíche usando, às vezes, aquele frango desfiado, aquela carne desfiada. Coloca, em vez da maionese e o requeijão, coloca um creme de ricota, ou creme de castanha, ou biomassa, que também funciona. Ai, Ou Mari, eu molho não quero... pesto de novo. O molho pesto. Ai, Mari, eu não gosto de comer salada. Mas então, se você rala cenoura, beterraba, pica bem picadinho aqueles legumes que tiveram lá no almoço, você consegue misturar nesse patê, faz a crepioca que você citou, Ju. E dá para fazer também os pratos únicos e os famosos. Sopa com legumes e proteína, super dá certo, ajuda muita gente. Cuscuz, tem gente que não passa sem o cuscuz. Dá para fazer um cuscuz mais saudável, o mesmo raciocínio da tapioca. Só que em vez de a gente adicionar no final, você pode adicionar já no preparo, farelo de aveia, ou uma chia, ou uma linhaça, ou uma quinoa. Você pode misturar já no preparo. Bota aí a cenourinha ralada, tomate, coentro, cebolinha, porque tudo isso você está colocando cor, sabor e nutriente nesse cuscuz. E aí consome com a proteína também e dá super certo. Então, dá pra gente pensar em estratégias para todo mundo. E eu tenho, inclusive, pacientes que não gostam de comer à noite. Mas aí no outro dia acorda morrendo de fome, come tudo. Então, quem sabe um shake, uma vitamina, né, nesse horário. Aí, às vezes, a gente precisa suplementar um pouquinho de proteína, seja com colágeno, seja com whey ou proteína vegana. E aí também faz... não é o melhor dos mundos. Eu gosto sempre de estimular meu paciente a mastigar mesmo, mas ainda assim é uma opção. Se você não tem tempo, se você não tem muita fome, também é uma opção para você não passar batido nessa refeição. Mari, chegou uma pergunta aqui falando sobre o jejum. Mari, me dê opções para abrir o jejum. Então, ótima pergunta, porque eu não gosto dessa história Não de só faço para jejum. abrir, dê para abrir e para fechar. Ah, No caso, o que comer antes de abrir a janela e antes de fechar a janela. perfeito. Então, assim, essa história de faço jejum e depois eu como o que eu quiser, às vezes não funciona, porque dependendo das suas opções, realmente não aquele benefício de modulação de glicose, de insulina que o jejum traz e da saciedade, às vezes você acaba quebrando de uma forma errada e aí não é tão legal. Então, para abrir o jejum, sempre alimentos mais proteicos. O ovo, o queijo, se você pode, dependendo do horário, se for um almoço, né? Se você quebra o seu jejum no almoço, então vai um prato mais com salada, com proteína. E tem uma preparação agora que aqui em casa virou febre e que os meus pacientes também super estão aderindo, que eu falo que a gente tem que falar um nome bonito, né? É um bowl de legumes com proteína. Então você bota lá os leguminhos, a proteína, o frango, a carne, o peixe, com algum molhinho, inclusive o pesto entra muito bem, algumas sementinhas por cima e ela fica uma refeição muito nutritiva, facílima de preparar e que tem um índice glicêmico baixo, porque é importante você quebrar o jejum com a carga glicêmica e o índice glicêmico mais baixo. Então, dá preferência mais às proteínas e aos legumes, aos vegetais. E antes de encerrar, se você, por exemplo, treina em jejum e faz um treino muito forte, muito pesado, talvez seja importante você consumir um carboidrato de boa qualidade, aí as raízes, por exemplo, ou algo integral, né? Mesmo que seja um macarrão integral. Ou se você está tentando perder peso, e não vai fazer essa atividade física tão forte durante o seu jejum, você pode botar aí, em vez de macarrão integral, espaguete de vegetais, que tem uma carga glicêmica mais baixa. Então, vai depender muito da rotina e do horário, né, que você vai fazer. Geralmente, a gente faz usando o sono, né, o período da noite, mas tem pessoas que preferem fazer jejum em outros horários. Então, vai depender muito da rotina dessa pessoa, mas sempre tomando cuidado com a carga glicêmica da sua dieta durante o dia. Carboidrato, se for comer, prefere perto do horário de fechar a janela. Pode ser, porque se você for ter no outro dia muitas atividades ou uma atividade física, né, um treino mais forte, você pode botar nesse horário. Do meio para o fim. Eu não gosto de abrir o jejum, quebrar o jejum com muito carboidrato, não. É do meio para o fim. Jaira perguntando se você atende Unimed na Unitórax.
As, Acho que con- não, né, a- Mari? não, as consultas são particulares, tanto online quanto presencial. E no meu perfil tem o link e vocês podem entrar em contato com o Naide, que é quem salva a minha vida e a vida de vocês na agenda. Ela vai dar um jeitinho e vai encontrar um horário bom para vocês. Ótimo. Mari, muito obrigada. Falou que tanto faz arroz branco ou integral, normal. Eu não estou entendendo. Diz que uma Eu nutricionista falou entendi, tanto faz, arroz branco ou integral, macarrão eu normal ou entendi. integral, é verdade? Tanto faz ou É, não? Então, depende do que você está querendo saber. Se for caloria, não tem muita diferença. Mas questão nutricional, quanto mais próximo, quanto mais fibra tiver, né, esse grão, quanto mais casca, mais nutriente, principalmente as vitaminas do complexo B, vai ter. Agora, se você não consegue de jeito nenhum, uma orientação que eu passo para os meus pacientes é: faz o arroz branco, fez num dia, refrigera e consome no outro. Porque aí ele não vai ter a fibra. Mas quando resfria na geladeira, principalmente, esse carboidrato, né, ele vai se transformar em um amido resistente. Ele passa por um processo de gelificação. E aí a gente consegue baixar a carga glicêmica significativamente desse grão, desse arroz. Tá, mas e aí as vitaminas do complexo B que você falou? Aí você adiciona algumas sementes, né? O arroz com gergelim, o arroz com linhaça, com semente de girassol, de jerimum. Isso tudo vai torná-lo mais nutritivo. Então faz dessa forma. Mas questão nutricional, de ter mais nutriente e ter mais fibra, o arroz integral vai ter mais do que o arroz branco. É diferente. Mari, muito obrigada. Estamos chegando aqui em 1 hora. Foi a live mais extensa da nossa Eita. semana. Mas a sensação é que passou voando. E eu tenho certeza que todo mundo que está participando aqui, a gente está vendo aí todo mundo agradecendo as suas dicas. E eu tinha certeza que ia ser assim. É a dica da Mari na prática mesmo. Né? Porque eu quero até lhe parabenizar por todas as oficinas, por todos os cursos, porque deve ser muito frustrante para uma nutricionista o paciente sair do consultório e não conseguir colocar na prática, né, Mara? Então você pega na mão mesmo e vamos junto aprender a fazer e colocar na prática É, todo esse cardápio, toda essa dieta. eu que agradeço, Ju. Inclusive, você faz muito parte dessas oficinas terem continuado. Eu sempre falo isso, porque foi numa live sua que eu entendi que dava para cozinhar aqui o pessoal entender. Então, as oficinas, elas seguiram aí no online. E é isso, é como você falou. Hoje mesmo eu estava conversando sobre isso no Instagram, Catarina da Miss White. Ela falou sobre esse assunto e eu continuei hoje, porque muitas vezes você tem a sua necessidade, mas você ainda não está pronta para aquilo, né? Então você precisa ir passo a passo, chegando na dieta ideal. Então, você vai fazendo a dieta possível. E aí a gente precisa entender, e eu preciso ser muito honesto com meu paciente precisa ser muito honesto comigo para saber onde é que eu consigo ajudar. E aí, fazendo aos pouquinhos, vai ganhando confiança, vai entendendo que aquilo é gostoso, que aquilo dá para seguir na alimentação. E eu agradeço muito o espaço, agradeço muito o convite, e a você estar dando voz para tantas nutris, falar sobre tantos assuntos. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer enorme mais uma vez estar aqui. Coisa boa. Quando é que vai ter oficina? Agora está sendo Então, online, né? agora está sendo online. Eu fiz um curso, abri a turma agora do emagrecimento na prática, que é bem isso, Ju. Eu passo cardápios e receitas e vou junto fazendo com elas para elas entenderem como que funcionam essas estratégias, essas dietas tão famosas. Ó, tem até aluna minha aqui, Gracinha, do Substância Fit, é aluna. Tem vários vídeos de receitas e aulas e tal. A gente está sempre junta para fazer esse programa acontecer, para que, de fato, as pessoas pratiquem essa alimentação saudável. Então, a gente abriu turma agora. Acredito que a próxima turma deve abrir lá para outubro, mais ou menos. Então quem E está eu vou assistindo sempre a live avisando. não pode participar dessa turma, não. Já está fechada a turma. A Ou turma pode? fechou, a gente já está entrando aí na terceira semana, então fica um pouquinho mais difícil de acompanhar. Mas só tá lá no meu Instagram, que assim que eu for abrir turma, eu já aviso, já comunico a todo mundo. E é bem legal, assim, as meninas estão me dando um feedback muito bom e é bem isso, assim, de desmistificar e aprender a comer saudável sem sofrimento. Verdade. Mari, muito obrigada. Sucesso Obrigada a cada vez você. mais para você, ó. Quem está assistindo aqui, vai no Instagram da Mari, que lá também tem muita receita e muita dica. Porque ela tá lá todo dia, só passando informação pra gente. Obrigada. Eu fico Inclusive, aqui daqui só a pouco entra a anotando e receita de aproveitando.
E daqui a pouco entra uma receita de doce, tá? Que eu tava ali fazendo uns docinhos hoje, vou já colocar daqui a pouquinho. Ótimo, obrigada, Mari. Boa noite para Boa todo mundo. noite. Só deixar o convite, amanhã teremos a nossa última live da semana, que vai ser com a doutora Rita Medeiros. Vamos falar sobre nutrição pós-bariátrica, né? Para evitar o reganho de peso, tem muita gente que faz a bariátrica e depois se perde no meio do caminho e termina ganhando o peso de volta. Então, a gente vai começar com a doutora Rita Medeiros. E outra novidade é que na terça-feira, dia da nutricionista, vamos lançar o e-book dessa semana. O resumo com todas as informações que foram passadas aqui. Distribuição gratuita para todo mundo. Então, aguardem que na terça-feira tem e-book para vocês, para compilar aí, né? Tudo dessa semana. Instagram da Mari, Mari Franca Nutri. Né, Mariana Franca Nutri. Mariana Franca Nutri, viu, Rafaela? Um beijo, Mari. Obrigada a todo mundo que participou. E vamos conseguir colocar na prática esse cardápio saudável e viver bem. A gente consegue, gente. Vamos nos esforçar, pegar as dicas da Mari e colocar em prática. Obrigada. Vamos sim, vamos juntos. Se cuidem. Um beijo, tchau. Beijão, gente. Tchau, tchau.